Fala pessoal, estou eu aqui mais uma vez, dessa vez para trazer um vídeo sobre um tema que muito pouca gente conhece, mesmo quem trabalha na área de hidrologia, que é sobre as estações telemétricas, tá? Mas antes disso, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, porque fazendo isso o YouTube vai avisar vocês toda vez que eu postar um vídeo novo. E caso vocês curtam o vídeo, não se esqueçam de deixar o joinha, tá certo? Bom, é isso, vamos lá. Bom, pessoal, antes de falar propriamente dito a respeito das estações telemétricas, eu vou fazer uma contextualização com vocês aqui a respeito da Rede Hidrometeorológica Nacional, que é a RHN, bem como das estações convencionais, né? As estações convencionais, ao contrário das estações telemétricas, elas já possuem uma operação, né? Um tempo de operação muito maior, né? Ou seja, a série histórica de dados das estações convencionais ela é muito maior do que a série de dados das estações telemétricas, bem como a densidade de estações convencionais ela também é muito maior do que a densidade de estações telemétricas, tá? Começando a falar aqui da RHN, né, que é a Rede Hidrometeorológica Nacional, a ANA, que é a atual gestora da RHN, ela define que a RHN ela compreende o conjunto de estações hidrometeorológicas instaladas no território nacional, mantidas e operadas por entidades públicas e privadas, cujos dados gerados são disponibilizados gratuitamente ao público por meio do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, que é o SNIR. E a história da Rede Hidrometeorológica Nacional ela teve suas origens em meados do século XIX, né, quando foram registrados aí os primeiros dados pluviométricos da mineração de Morro Velho, situada em Minas Gerais. E no início do século XX, a gente teve aí o Departamento Nacional de Obras contra as Secas e também o INMET, né, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, instalando as primeiras estações hidrométricas, tá? Em 1990, a gente teve a criação do DENAI, né, que é o Departamento Nacional de Águas e Energia, que recebeu as competências relacionadas à atividade da hidrologia. Em 1968, o DENAI ele recebeu as atribuições relacionadas ao setor da energia elétrica, né, que consequentemente teve a alteração do seu nome de DENAI, né, para o DENAE, né, que é o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica. A gente teve também, em 1969, a criação da CPRM, né, que é a Companhia de Pesquisa em Recursos Minerais, né, que hoje é o Serviço Geológico do Brasil, né, que passou a realizar o trabalho de operação e manutenção das estações hidrometeorológicas do país, né. Em 1996, a gente teve a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, recebendo as atribuições do antigo DENAE, né, dentre elas a competência para gerir a rede hidrometeorológica, e essa competência passou para a ANA, né, no ano 2000, quando a ANA foi criada. E hoje, se a gente observa, né, essa aqui é a rede fluviométrica, né, que quando a gente baixa lá o inventário de estações, né, da RHN, essa aqui é a rede fluviométrica, né, ou seja, as estações que medem nível e vazão, e essa aqui é a rede pluviométrica, né, as estações que medem dados de chuva. E quando a gente olha toda a RHN, né, compreendendo aí os dados das entidades públicas e privadas, a gente vê que no inventário a gente tem um total aí de 9.461 estações fluviométricas e 12.531 estações pluviométricas, né? Olhando a princípio assim, a gente vê que é bastante estação. Bom, quando a gente parte agora só para as estações que são operadas, né, que são geridas pela ANA, a gente vê que esse quantitativo ele é bem menor, tá? São um total de 4.528 estações, das quais 1.816 são estações fluviométricas, né, representado por esse mapa aqui, as bolinhas em vermelho, e 2.712 estações pluviométricas, né, representadas por esse mapa aqui, com as bolinhas em verde. E essas estações, né, os dados dessas estações, bem como as estações, elas estão cadastradas lá no banco denominado Hidro, né, que integra o SNIR. E a operação, né, das estações, a operação e manutenção das estações, elas são executadas por entidades públicas e privadas, né? Dentre elas a gente tem a CPRM, né, que é a maior operadora das estações da ANA, mas a gente também tem outras entidades, né, envolvidas nessa operação, como o IGAN, né, aqui em Minas Gerais. O IGAN ele opera parte da rede
das estações da bacia do Rio Grande. Nós temos a EPAGRE, aí no estado de Santa Catarina, Águas Paraná, no estado do Paraná, dentre outras. Aqui, se a gente entrar lá no site do Hidroweb, a gente consegue fazer o download, né, do Hidro, tá? Que é o programa, né, que faz essa gestão aí do banco de dados da ANA, e também o inventário, que é onde estão, né, o pacote onde estão armazenados todos os dados. Aqui a gente já consegue ver, né, de forma mais detalhada, se a gente baixar o inventário das estações lá no Metadados ANA, né, inclusive isso eu mostro no vídeo anterior, a gente consegue ver, né, que das estações de responsabilidade da ANA, a gente tem aqui, né, diversas operadoras. Aqui, nesse caso aqui está mostrando, né, Águas Paraná e a CPRM. Aqui a gente tem um campo também, né, com o tipo de estação, se ela é fluviométrica ou pluviométrica, o código e diversas outras informações aqui na tabela de atributos aqui do arquivo Shapefile. Bom, pessoal, e como eu falei com vocês, antes de falar das telemétricas, eu vou falar aqui um pouquinho a respeito das estações convencionais, começando aqui pelas estações fluviométricas, tá? O que são estações fluviométricas convencionais, né? As estações fluviométricas convencionais, elas são compostas basicamente por um lance de réguas graduadas em centímetros. Aqui na foto a gente consegue ver esse lance de réguas, né, que vai aqui na foto da régua 1, que está lá embaixo, até a régua 8, mas na verdade esse lance aqui ele vai até a régua 10, é porque a foto ela não pegou todas as réguas. E a ideia é que esse lance de réguas ele consiga pegar a variação do nível de quando a vazão estiver mais baixa, né, que ocorre lá na seca, até quando a vazão esteja mais alta, né, que ela vai ocorrer no período de cheias. Então, todo dia, né, alguém vai lá fazer a leitura do nível e, posteriormente, esse nível ele vai ser convertido em vazão. Tá? Cada régua dessa ela possui, né, uma variação de 1 metro. Então, ao final da régua 7, eu tenho uma altura de 700 centímetros. Obrigatoriamente, quando acabar a régua 7 aqui, ó, começa a régua 8, porque pela foto talvez não dê para vocês perceberem isso, mas acabou a régua 7, começou a régua 8. E ao final da régua 8, eu tenho 800 centímetros, né? Então, essa mesma lógica se estende aí para todo o conjunto de réguas. E a quantidade de réguas vai depender, obviamente, da morfologia da seção transversal, né? Se eu tiver uma seção em que isso aqui seja muito inclinado, possivelmente eu vou precisar de um lance de réguas, né? Uma quantidade de réguas maior do que caso essa declividade aqui ela não seja tão acentuada. E também a quantidade de réguas vai depender da variação da vazão ali no rio, né? Se eu tiver uma variação muito grande, eu vou ter que ter uma quantidade de réguas maior para que eu consiga, né, captar toda essa variação. Se eu tiver uma variação, né, de vazão pequena, possivelmente eu vou precisar de uma quantidade de réguas menor, né? Tendo em vista que a variação é pequena, então eu não preciso ter uma quantidade grande de réguas. Outra característica muito importante das estações convencionais é a presença de um observador local, né? Porque o observador local que vai todo dia lá na régua fazer a leitura do nível, né? Ele anota essa leitura do nível para que depois, posteriormente, esse dado de nível seja convertido em dado de vazão. Essa leitura para as estações fluviométricas ela ocorre 2 vezes ao dia, né, obrigatoriamente para as estações da ANA às 7 da manhã e às 5 da tarde. Os dados eles são anotados aí no boletim fluviométrico, né, então aqui a gente consegue ver, né, que aqui a gente tem, né, as leituras da manhã e aqui a gente tem as leituras da tarde. Né? No caso, a leitura da manhã ocorrendo às 7 da manhã e a leitura da tarde ocorrendo às 5 da tarde. Aí vocês veem aqui, né, pelos valores, né, no caso 152 centímetros, a gente consegue perceber que essa leitura aqui, ó, ela ocorreu na régua 2, né? Aqui também na régua 2 e assim sucessivamente. E posteriormente esses dados de cotas, né, que é o que é coletado nas réguas, eles vão ser convertidos em vazão através de uma curva-chave. Né? Então cada estação ela vai ter a sua curva-chave, né, para fazer a conversão desses dados de cota em dados de vazão.
Aqui a gente tem outra imagem, né, que talvez mostre até melhor, né? Aqui a gente tem o mesmo lance de réguas, né, da foto anterior, né, que está mostrando aqui até a régua 8. E aqui a gente consegue ver, né, fazer a leitura da cota, né, do nível da água na régua 2. Ou seja, aqui estava aproximadamente 120 centímetros. Tá? Aqui a gente também tem outro boletim, né, que é diferente daquele outro que eu mostrei no slide anterior, mas mostrando que também a leitura ela é feita às 7 horas da manhã e a leitura é feita também às 5 horas da tarde, né, para todo o mês. Tá? Aí aqui eu tenho algumas informações extras. Né? Esse boletim aqui é da CPRM, né, que é da SUREG de BH, o mês que foi feito, né, junho de 2017, o código da estação, né, o nome da estação e o rio no qual ela está instalada. Aqui a gente tem, né, o lançamento das informações lá no Banco Hidro. Tá? Aqui a gente tem as mesmas informações, né, o nome da estação, que é diferente da outra, o nome da estação, o rio que ela está instalada, o código, a área de drenagem da estação, o responsável pela estação, a operadora da estação, que no caso dessa estação aqui é o IGAN. E aqui a gente lança aquelas informações, né, do Banco Hidro. Então a gente vai ter os dados de cota do primeiro horário, né, que é a leitura das 7 da manhã, e os dados de cota do segundo horário, que é a leitura das 5 da tarde. Né, isso sendo feito para todo mês. Aí o próprio Hidro ele calcula aqui, né, qual que foi a cota máxima, o dia da máxima, qual que foi a média mensal, qual que foi a cota mínima e qual que foi o dia da mínima. Assim como nós temos as estações fluviométricas convencionais, a gente tem também as estações pluviométricas convencionais. E como que elas funcionam? Esse tipo de estação ele consiste na instalação aí de um pluviômetro, né, que é esse equipamento aqui está mostrado na figura, que é utilizado para acumular a água da chuva. Tá? No caso da ANA, o pluviômetro convencional delas, né, ela possui uma área circular aqui, né, que é para captar a chuva, de 400 centímetros quadrados, né? E o reservatório aqui, ele possui, né, ele consegue acumular até 20 litros, né, de chuva coletada. E assim como a estação pluviométrica convencional, ela depende também de um observador local para todo dia ir lá na estação pluviométrica e quantificar qual que foi a chuva do dia. Só que, no caso da estação pluviométrica, isso só é feito uma vez ao dia, que é todo dia às 7 horas da manhã. Então, às 7 horas da manhã, o observador vai lá, né, coleta a água, né, que foi coletada aqui pelo pluviômetro e transforma isso em lâmina precipitada. E essa lâmina precipitada ela é anotada aí todo dia, né, no caderninho, que é o boletim pluviométrico, a respeito da leitura que foi feita às 7 horas da manhã. Então a gente teve aqui, né, que para esse mês de fevereiro, aqui, o dia 1, a gente teve um total de 38,5 milímetros de chuva, no dia 2 a gente teve 33,6 e assim sucessivamente para todos os dias do mês. Né? Lembrando que isso só é feito uma vez ao dia. Aqui a gente também tem outro tipo de boletim, né, pluviométrico, no caso aqui é o boletim da CPRM. Né? A gente vê aqui que do dia 1 até o dia 31, todo dia aqui foi anotado o valor, né, de lâmina precipitada que foi coletado ali pelo pluviômetro. Então a gente vê aqui dias, né, que teve valor zero, por quê? Porque não choveu, correto? E da mesma forma, né, que ocorre para a estação fluviométrica, na estação pluviométrica os dados também são armazenados no banco hidro. Né? Então a gente tem aqui, né, o nome da estação, o código da estação, não vai ter área porque estação pluviométrica não tem área de drenagem, a responsável, né, a operadora, o município que ela está localizado, o estado, e aqui a gente tem o lançamento, né, das chuvas diárias. Né? Então, para todos os dias é lançado aí o valor, né, que foi coletado aí pelo pluviômetro. Da mesma forma que também a gente tem as estatísticas, né, que são geradas, né, com a máxima lâmina precipitada, que nesse caso aqui foi de 40,4 milímetros, o dia, né, que foi no dia 12 aqui, ó, do mês, e o total, né, do mês e a quantidade de dias em que houve chuva. E agora que eu já expliquei para vocês como que funcionam as estações convencionais, nós vamos começar a falar de fato aqui a respeito das estações telemétricas. Mas as pessoas, eu gostaria de pedir para vocês para se lembrarem
né, de se inscrever aqui no canal e deixar o like aí, caso vocês estejam gostando do vídeo. Bem, o que são as estações telemétricas? As estações telemétricas são estações que conseguem medir, né, de forma automática os totais precipitados e os níveis dos rios. Ou seja, em uma única estação a gente consegue ter uma estação tanto fluviométrica quanto uma estação pluviométrica, caso, né, elas tenham o pluviômetro para medir a chuva, né, e tenham os sensores para medir o nível do rio. E a vantagem delas é que elas fazem isso de forma automática, ou seja, ela não precisa do observador, e depois o dado coletado, né, ele é enviado por telemetria ao banco de dados da ANA. As PCDs, né, que são as plataformas de coleta de dados que compõem aí a estação telemétrica, via de regra elas coletam o dado a cada 15 minutos, ou seja, a cada 15 minutos eu vou ter ali registrado quanto que choveu e qual que foi o nível do rio. E eles transmitem esse dado, né, por telemetria através de satélite, que no caso das estações da ANA aí, é através do satélite GOES, né? Pode ser por GPRS, né, que seria a antena de celular, ou até mesmo por rádio, né? E a gente tem estações aí que transmitem por dois sistemas, seja por satélite ou por GPRS, né, que seria a antena de celular. Mas, via de regra, a gente tem a transmissão aí por um único sistema, tá? Aqui a gente tem a foto, né, da estação telemétrica, como vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui a gente tem a estação telemétrica, né, a gente tem o pluviômetro aqui, né, e tem os outros componentes que eu já vou falar para vocês, como que isso funciona. Já começando a falar aqui, a gente tem o que aqui? O pluviômetro, né, para coletar o dado de chuva. A gente tem o GPS, que está aqui escondido, não dá para ver direito. A gente tem aqui a antena de transmissão GOES, né, no caso dessa estação aqui. A gente tem o painel solar, né, por quê? Para alimentar a bateria, né, da PCD. E a gente tem a caixa de acondicionamento aqui, que vai estar guardando, né, alguns equipamentos que são essenciais para o funcionamento da PCD. E aqui a gente tem a visão da caixa de acondicionamento, né, que ela acondiciona aí o datalogger, né, a interface para os sensores que faz a ligação entre os conectores e o datalogger, o regulador da bateria, a própria bateria e também o modem para a transmissão dos dados. Então, pessoal, como vocês podem ver aí, a vantagem da PCD, né, da estação telemétrica, é que ela coleta as duas informações, né, de chuva e de nível, armazena isso e transmite isso de forma, né, por telemetria para o banco de dados da ANA, sem precisar, né, da operação aí de um observador. No caso aqui das PCDs, como eu falei, geralmente a captação da informação ela é feita a cada 15 minutos e a transmissão ela é feita de hora em hora, né? Claro que isso pode ser ajustado a depender, né, do objetivo aí da estação, tá? Aí aqui a gente começa a falar um pouco sobre os componentes, né, da estação, né, da estação telemétrica. O primeiro aqui, no caso, seria o pluviômetro, né? Como a estação ela faz a coleta automática, o pluviômetro tem que ser o quê? Automático também. E como que funciona, né, esse pluviômetro? O pluviômetro da estação telemétrica, nesse caso aqui, ele é composto por um sistema de básculas, né, que são dispostas em um sistema aí de gangorra, onde cada báscula dessa aqui, ó, ela é capaz de armazenar 0,2 milímetros de chuva. Então, conforme a chuva vai ocorrendo, o sistema é acionado, né, e um contador disposto no sistema de aquisição dos dados registra a altura pluviométrica. Então, registrou 0,2 milímetros de chuva, isso aqui vai bascular, aí começa a encher o outro lado. Registrou 0,2 milímetros de chuva, vai bascular, né, e começa a encher o outro lado. Então, esse sistema de báscula ele vai funcionando. Então, por exemplo, se eu tenho, no intervalo de 15 minutos aí, sei lá, 10 basculadas, quer dizer o quê? Que choveu, né, 10 vezes 0,2, choveu 2 milímetros de chuva. Se eu dividir o total precipitado nesses 10 minutos pelo tempo de 10 minutos, eu consigo ter aí, né, a informação da intensidade de chuva. E, além do pluviômetro, a gente tem que ter também os sensores para estar coletando o nível da água, certo? Um dos tipos de sensores muito utilizados é qual? É o sensor de pressão, né? O transdutor de pressão. E a função dele seria, né, captar essa lâmina d'água que está por cima do sensor. Tá? Então, com base nisso, né,
com base nessa pressão, né, de água por cima do sensor, ele consegue estar captando aí qual que seria o nível da água, certo? Aqui é uma foto, né, do sensor de pressão, né, que ele fica, no caso aqui, abaixo do nível aí mínimo, né, o ideal é que ele fique abaixo do nível mínimo que o rio chegue, certo? Aqui a gente tem, né, a tubulação para fazer a conexão, né, entre o sensor de pressão que está aqui dentro do rio e a própria PCD, tá? Então, como a gente vê aqui, ó, uma das vantagens dele, né, que apesar de ter que fazer essa escavação aqui para inserir a tubulação aqui dentro, ele é razoavelmente fácil de ser instalado e também é um sensor barato, né, comparado ao sensor de radar que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. E como desvantagem, né, quando ele quebra, ele praticamente não existe conserto, tá? Ele necessita de calibração com muita frequência, né? Por quê? Porque ele está aqui inserido dentro do corpo hídrico e qualquer, né, talvez um animal que passa aqui dentro, pode ser que abale essa estrutura aqui, fazendo com que eu precise calibrar o meu sensor com a maior frequência, tá? Por quê? Porque esses sensores, o mesmo nível que ele marca aqui, né, ele tem que marcar na régua linimétrica, né, da estação convencional, né? Então, frequentemente eu tenho que fazer essa calibração caso o meu sensor, né, o meu transdutor de pressão, não esteja marcando o mesmo nível que a minha régua linimétrica da estação convencional, tá? Ele também está sujeito a assoreamento do rio, né? Isso é uma desvantagem, bem como a ação de organismos aquáticos. E outro tipo de sensor que também é muito utilizado nas estações telemétricas para estar coletando o nível do rio são os sensores de radar, né? Então, normalmente a gente tem uma estação telemétrica que ou ela tem o sensor, né, o transdutor de pressão, ou tem o radar. E no caso do radar, né, que são esses equipamentos aqui, ó, que estão instalados, a gente consegue ver o radar aqui e o radar aqui, ele calcula o nível d'água medindo o tempo gasto para uma onda eletromagnética, né, que é emitida pelo sensor, ser refletida na superfície da água e retornar ao aparelho, né? Então, se eu tiver um nível da água muito alto, esse tempo gasto vai ser menor do que quando eu tenho um nível de água mais baixo, né? E assim como o transdutor de pressão, né, ele também é calibrado para que o nível da água marcado pelo sensor de radar ele seja o mesmo nível marcado pelas réguas linimétricas, né? Caso eu tenha uma estação que ela seja convencional e telemétrica ao mesmo tempo. E ele apresenta algumas vantagens em relação ao transdutor de pressão, né? A gente tem uma maior estabilidade aqui, tá? Consequentemente, uma menor necessidade de calibração, né, do radar, uma maior segurança sem contra roubo, porque, via de regra, ele fica em locais altos, né? Não está sujeito a assoreamento, né, dos corpos hídricos, uma vez que ele não está inserido no corpo hídrico, bem como também não tem a ação de organismos aquáticos, né? Como desvantagem, a gente tem a necessidade de estrutura fixa sobre o corpo d'água para ser instalado. Via de regra, né, quando a gente tem ponte, é muito bom, porque a gente já tem uma estrutura aqui, né, e a gente instala o sensor de radar aqui, tá? Mas ele é bem mais caro que o transdutor de pressão, né? Então isso se torna também uma desvantagem. Então, fazendo um resumão aqui, né, o que é a estação telemétrica, né, quais os componentes dela, né? Como eu falei já, a estação telemétrica ela consegue coletar tanto a chuva, através do pluviômetro automático, tá? E o nível, né, sendo coletado aí por um transdutor de pressão ou por um sensor de radar, né? E aqui a gente tem outros componentes, né? A antena para transmissão GOES, né? O painel solar, né, para recarregar a bateria, e aqui a caixa de acondicionamento, né, que acondiciona o datalogger e os outros equipamentos, certo? Agora partindo aqui para as aplicações, né, das estações telemétricas, é comum ver as estações instaladas em locais onde a gente tem muita ocorrência de eventos hidrológicos extremos, né? Então são estações que são instaladas em locais onde eu preciso saber da informação, né, praticamente em tempo real. Então, locais onde eu tenho uma recorrência muito grande de enchentes, né, ou também de seca, né, para que a gente consiga dar o apoio aos órgãos gestores de recursos hídricos, né, em um curto espaço de tempo. E aqui eu trouxe duas figuras para mostrar para vocês de como essa informação ela pode ser obtida lá no site do Hidrotelemetria, né, que é onde a gente vai conseguir
coletar as informações, obter os dados, né, das estações telemétricas. Aqui, por exemplo, né, eu tenho a informação, primeiro aqui para a estação de Governador Valadares, né, que ela é uma estação convencional e também uma estação telemétrica. E aqui eu tenho como a informação ela pode ser visualizada, né, uma das formas de visualização dessa informação, né, dos dados, lá no próprio site. Aqui na primeira figura da estação de Governador Valadares, eu tenho registrado aqui o total precipitado, né, ao longo do tempo, então o total precipitado diário aí, e também tenho a variação do nível ao longo do tempo, tá? Aqui, ó, vocês conseguem ver que eu escolhi visualizar a chuva, né, que seria a precipitação, e o nível, tá? Então eu tenho aqui, ao longo de 6 meses, né, essa variação do nível e, né, do registro dos totais precipitados. Já para a estação de São Francisco, né, que é uma estação também que é convencional e telemétrica, eu optei visualizar a informação, né, vendo a chuva e vendo a vazão, ao invés do nível. Eu poderia visualizar os dois? Poderia, mas ficaria algo meio bagunçado aqui no gráfico, né? E aqui a gente consegue ver claramente, né? Precipitação sendo refletida em vazão. Aqui também, né? Precipitação sendo convertida em vazão, mas que no caso dessa estação aqui está sendo, né, demonstrado o nível do rio, né? E quanto maior o nível, maior é a vazão. Aí aqui, pessoal, uma das grandes aplicações que a gente tem, né, das estações telemétricas são nos sistemas de alerta de cheias, né? A gente tem aqui o SAS, né, que é o Sistema de Alerta de Eventos Críticos, que é a plataforma desenvolvida pelo Serviço Geológico do Brasil, né, que é a CPRM, e ela disponibiliza, né, diversos sistemas de alerta hidrológicos. A gente pode ver aqui todos os sistemas, né, são vários sistemas aí no Brasil. Aqui para Minas Gerais, né, que é o estado que eu atuo, a gente tem a bacia do Rio Doce, tem a bacia do Rio Muriaé, tem a bacia do Rio das Velhas, né, a bacia do Rio São Francisco, a bacia do Rio Pomba, e eu escolhi trazer para vocês aqui a bacia do Rio Doce, né? Então a gente tem aqui, ó, várias estações telemétricas, né, instaladas ao longo da bacia do Rio Doce, onde a gente pode acompanhar a cota do rio em tempo real. Então a gente tem essa discretização aqui, né, de cota normal, sem transmissão, cota de atenção, cota de alerta e cota de inundação. Então, à medida que a gente vai vendo a variação, né, da cota do rio, essas cores vão mudando, né? Então, para essas estações aqui, aí já tem determinada quais que são as cotas de atenção, alerta e inundação. Caso a estação telemétrica registre, né, uma cota na cota de atenção, essa bolinha aqui ela mudaria para a cor amarela, né? Então, se a cota subir e chegar na cota de alerta, ela vai mudar para a cor laranja. E se chegar a subir ainda mais e começar a inundar a área, né, inundar a cidade, ela vai subir para uma cota de inundação. Então isso aqui é uma das grandes aplicações que a gente tem das estações telemétricas, que seria, né, compor aí sistemas de alertas para eventos críticos, tá? Então se vocês entrarem aí no SAS, né, da CPRM, vocês vão conseguir acessar diversos outros sistemas, né, verificar se a sua cidade ela tem, né, estações telemétricas que compõem um desses sistemas, e aí, em períodos de chuva, né, em períodos de cheias, você pode estar acompanhando aí as estações, né, que compõem aí a sua região pelo SAS para verificar, né, se ela vai chegar em uma cota de atenção, uma cota de alerta e cota de inundação. Quando a estação ela não está transmitindo dados, né, ela fica na cor cinza, né, marcando sem transmissão, como é o caso das duas estações aqui, de Tumiritinga e Vila Matias, que na data que eu peguei essa imagem aqui, foi na data 14 de agosto, elas estavam sem transmitir. Outra grande aplicação que a gente tem das estações telemétricas, né, como eu falei, além dos sistemas de alerta, a gente pode estar trabalhando com sistemas para dar apoio a sistemas de escassez hídrica, né? Aqui para Minas Gerais, a gente tem a DN-SER de Minas Gerais, né, 49/2015, que foi alterada pela DN 50/2015, que ela estabelece diretrizes e critérios gerais para a definição da situação de escassez hídrica. Ou seja, assim como as estações, né, lá do SAS estabelecem o nível para atenção, alerta e inundação, aqui também a gente tem o estabelecimento de níveis, né, de atenção, alerta e restrição, porque aqui a gente está trabalhando com seca, né? Então, para Minas Gerais, a gente tem o quê? O estado normal,
que é quando a vazão está superior a 200% da Q710, que é a vazão mínima de referência adotada aqui pelo Estado de Minas Gerais para fins de outorga de recursos hídricos. A gente tem o estado de atenção, né, que é quando essa vazão ela é menor do que 200% da Q710, mas é maior do que 100% da Q710. O estado de alerta, que é quando ela está entre 100% e 70%, ou 100% e 50% da Q710, a depender do estado, né, porque o critério de outorga ele varia de acordo com a região do estado. E a gente tem aqui o estado de restrição de uso, né, que é quando a Q710, né, a vazão, ela é inferior a 50% ou 70% da Q710, a depender do local. Aí você me pergunta, tá, Micael, mas qual que é a influência da telemétrica? Né? É porque esse monitoramento, né, para quantificar esses estados, né, ele só é feito em locais onde a gente tem a estação telemétrica. Né? Então é feito o acompanhamento dessas vazões. Essas vazões são classificadas naqueles estados e a partir daí a gente consegue ver se naquele local a gente tem ou não, né, a declaração de uma restrição de uso. Aqui a gente tem um exemplo de um boletim, né, que é disponibilizado semanalmente, né, pelo SINDI. É só entrar aqui nesse site aqui, vocês vão conseguir ver todos os boletins. E aqui a gente consegue ver, tá vendo? O acompanhamento das vazões médias diárias das estações telemétricas, né? E a classificação da vazão de acordo com um daqueles estados. Então a gente viu que aqui essa vazão estava em estado normal, estado normal, entrou em atenção, né, depois voltou para o estado normal. Tá? Então isso só é possível ser feito por conta das estações telemétricas, né, que a gente consegue acessar de forma fácil esse dado, ao contrário da estação convencional, né, que a gente teria que esperar o hidrometrista passar na casa do observador hídrico, coletar aqueles boletins, né, trazer os boletins para o escritório, para daí sim verificar qual que foi, né, o que choveu, né, naquela região e qual que foi o comportamento das vazões dos corpos hídricos. Tá? Isso demoraria um tempo, né? Mas com as estações telemétricas a gente consegue acompanhar isso em tempo real. E aqui a gente tem um mapa, né, que é publicado aí pelo IGAM, né, a respeito do enquadramento das regiões. Então, para cada região dessa aqui, ó, está sob influência de uma estação. Né? Então, isso aqui é publicado também semanalmente, onde para a influência dessa estação aqui, a gente teve que ela estava em estado normal. Né? Então, você não tem estado nenhum de restrição hídrica. Para essas outras estações aqui, ó, na região central de Minas Gerais, a gente já tinha um estado de atenção. Né? Então, isso aí, semanalmente, ele é atualizado, né, de forma que a gente consiga fazer um acompanhamento, né, e caso a estação, né, ela aponte que a vazão está em estado de restrição, né, medidas são tomadas aí, como é o caso da declaração, né, de uma situação de escassez hídrica. Aí agora eu trouxe aqui para vocês um gráfico que ele é muito importante, né, e bem interessante, para a gente ver a importância de ter, né, estações telemétricas instaladas em locais onde a gente tem recorrência grande, né, de enchentes. Tá? Aqui eu trouxe para a estação de Governador Valadares, né, que é a estação de código 5685, tá, que é uma estação convencional e uma estação telemétrica. E aqui na linha vermelha, né, eu mostro o dado telemétrico, tá, com relação à vazão máxima, né, registrada para aquele dia, tá? E a linha azul mostra o dado da estação convencional. Né? E quando a gente analisa a série histórica, a gente vê, né, a diferença entre o dado da estação convencional, que é uma média de 2 leituras do dia, para o dado máximo registrado pela telemétrica. Né? A gente vê aqui vários pontos da série histórica onde a vazão registrada pela estação telemétrica ela é bem maior do que a vazão registrada pela estação convencional. Né? E quando a gente tem, né, esses casos em locais, né, como é o município de Governador Valadares, que é susceptível à inundação, né, porque o Rio Doce passa logo do lado, a gente consegue ver a importância, né, de você ter uma estação telemétrica registrando ali o valor com maior precisão do que a estação convencional. Porque todos os estudos, né, quando a gente faz com vazão máxima, a gente tem né, a gente isola a série de vazões máximas, né? E quando a gente compara a estação convencional com a estação telemétrica, a gente vê, né, que a estação telemétrica, por ter a discretização do dado de 15 em 15 minutos,
ela consegue ali pegar o pico da cheia, né, de forma muito mais eficiente do que a estação convencional, onde a leitura ela é feita 2 vezes ao dia. E esse tipo de observação ele é até mais acentuado quando a gente trabalha com estações com área de drenagem menor, né? Por quê? Porque o pico da vazão ele ocorre de forma muito rápida, né? Então, se eu tenho ali estações menores, onde esse pico é muito rápido, o dado da estação convencional ele vai ser, de certa forma, ruim para quando a gente quer trabalhar com vazões máximas. Aqui a gente tem o dado da estação Raposos, que fica aqui na bacia do Rio das Velhas, né? 41,20,04,30, onde a gente vê que essa diferença de vazão entre o dado da estação telemétrica para o dado da estação convencional, ele é muito grande, tá? Então aqui a gente tem, né, demonstrado a importância de ter uma estação telemétrica aqui, tá? Visto que a estação de Raposos ela também fica, né? O Rio das Velhas ele passa por Raposos e compõe o sistema de alerta aí da bacia do Rio das Velhas, né? Se a gente analisar aqui em termos de número, a gente vê que a vazão máxima para o dia aqui registrada pela estação convencional foi de aproximadamente 300 metros cúbicos por segundo, né? Na chuva que teve aí em janeiro de 2020, enquanto a vazão registrada pela estação telemétrica ela foi de aproximadamente 700 metros cúbicos por segundo, ou seja, o dobro da vazão máxima registrada pela estação convencional. Então, para compor sistemas de alerta de cheias, a estação telemétrica ela tem aí uma grande aplicação. E também para compor sistemas aí que monitoram as vazões mínimas, né, como foi o caso aí da situação aqui para Minas Gerais, né, que é monitorada pelo IGAN, que eu mostrei para vocês em slides anteriores. Bom, pessoal, mostrado aqui um pouco as aplicações, né, das estações telemétricas e da importância delas, eu vou mostrar para vocês aqui agora onde obter os dados das estações telemétricas. Para obter os dados das estações telemétricas, eu vou abrir aqui um navegador qualquer, né, e no meu site de busca digitar hidrotelemetria. Tá? Cliquei aqui no link que aparece. Aqui ele já me dá, né, a visão do site, tá? Do sistema de telemetria que compõe o SNIR, né? Aqui eu consigo fazer alguns filtros, tá? Por estado, né? Pela origem, se o dado é da RHN, né, que é a Rede Hidrometeorológica Nacional, se é do setor elétrico, setor de saneamento. Pelas bacias, né, eu posso clicar aqui e filtrar, mas eu não quero filtrar. Posso clicar pelas subbacias, né? Quando eu clico aqui na bacia, ele me dá, né, todas as subbacias daquela bacia, né? E aí ele vai aparecer aqui todas as estações, né? Mas eu não vou fazer isso porque esse sistema é um pouquinho lento, né, e demora um pouquinho. Eu vou buscar de fato aqui já pela estação, tá? E o que eu quero fazer aqui? Eu quero visualizar os gráficos, né? Então cliquei aqui nos gráficos e vou pesquisar aqui pela estação Governador Valadares, né? Que é de código 56850000. Dei um Enter, ele está buscando os dados, né? E ele me mostra que a mesma estação, ela compõe 2 sistemas, né? Que é o de Cota Online e o da RHN. Vou clicar aqui na RHN. Cliquei na RHN, ele já me mostra aqui, ó. Teria o gráficozinho da chuva, né? Mas como vocês podem ver aqui, não tem nada marcando de chuva. O nível, e se eu clicar aqui, ele vai me mostrar também a vazão, tá? Aí aqui o sistema está me mostrando o quê? Nos últimos 7 dias. Se eu clicar aqui em um mês, ele vai atualizar essa figura aqui para um mês, né? E se eu clicar aqui em vazão, ele vai me mostrar a chuva, né? Que não teve chuva nos últimos 30 dias, no caso. O nível, né? Que é essa linha tracejada em preto. E a vazão, que é essa linha em azul, tá? Se eu quiser, eu posso salvar essa figura, né? Só clicar aqui que ele vai baixar esse gráfico que foi gerado para essa estação, que é aquele mesmo gráfico que eu mostrei para vocês lá na apresentação. Ou então eu posso visualizar os dados, né? Se eu vim aqui, ó, em série histórica, ele vai me mostrar aqui toda a série histórica não, né? No caso aqui de um mês, né? Ele vai me mostrar aqui a série histórica, chuva horária, chuva transmitida, chuva adotada, o nível de pressão, né? O nível adotado, que no caso seria a leitura da régua, né? Caso eu compare isso aqui com a régua convencional, a vazão, e aqui é uma informação relacionada à bateria da estação telemétrica, né? Então,
eu tenho aqui, ó, como vocês podem ver, o dado de 15 em 15 minutos, né? Aqui eu estou gravando no dia 15/8, né? O horário agora é às 8h38 e o último dado que eu tenho é das 8h15, tá? Aí eu tenho aqui toda a série histórica para esse mês aí que está me mostrando, né? Eu posso aumentar aqui a série histórica para 6 meses, né? Aí ele vai atualizar essa tabela aqui para 6 meses de dados. Aí está atualizando aqui, ele demora um pouquinho, né? Porque é muita informação, né? Considerando que essa informação é coletada de 15 em 15 minutos. E caso eu queira baixar a planilha, né, contendo todas essas informações, basta eu clicar aqui nesse botãozinho aqui que ele vai exportar esse relatório aqui em formato Excel, né? Vocês podem salvar o relatório no formato Excel e trabalhar aí com a informação da maneira que vocês acharem melhor, né? E para o objetivo que vocês tiverem salvando essas informações. Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não se inscreveu, não esqueça de se inscrever aqui no canal. E caso tenha gostado, deixe seu joinha, né? Quando você está inscrito, toda vez que eu postar um vídeo aqui, você vai ser notificado. E o seu joinha, a sua inscrição vai me ajudar a crescer aqui no canal. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer esse download dos dados de forma muito mais automática, né, utilizando o R, que é uma linguagem de programação. Então lá no R a gente vai conseguir colocar quais estações a gente quer fazer o download, né, e para qual período de dados. Então com um clique lá, com algumas linhas de código, a gente faz isso de forma muito mais automática, sem ter que ficar entrando lá no HidroWeb para baixar dado, né, da estação convencional, estação por estação, bem como entrando no hidrotelemetria para baixar o dado das estações telemétricas também, estação por estação. Inclusive, no hidrotelemetria, a gente só consegue baixar o dado de 6 em 6 meses. Então, se eu tiver uma série histórica grande, né, eu vou ter que fazer vários downloads para uma única estação. E esse problema aí lá no R, ele é solucionado, né? Ele é feito para quantas estações você quer, para o período que você quiser, tudo de maneira automática. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima. Um abraço!